Ela estendeu a mão cuidadosamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido, e tocou gentilmente o ombro magro do menino. Como você se chama? Mateus, tia. Mateus, que nome bonito. Eu sou Ana. Que tal entrar e tomarmos um café da manhã juntos? Mateus não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tantas rejeições, tantas portas fechadas na cara, alguém estava o convidando para entrar, para comer. O sol começava a nascer sobre a cidade de São Paulo, pintando o céu com tons alaranjados que contrastavam com a dureza das ruas de concreto. Mateus, um menino negro de apenas 7 anos, caminhava devagar pela calçada, seus pés descalços pisando cuidadosamente sobre o asfalto ainda frio da madrugada. Seus cabelos escuros e despenteados dançavam ao vento matinal, e suas roupas, uma camiseta bege que já havia visto dias melhores e uma bermuda rasgada, contavam a história de quem não tinha um lar para chamar de seu. Há 3 dias, Mateus não provava uma refeição decente. Sua barriga doía, contraindo-se em espasmos que o faziam dobrar o corpo pequeno e frágil. A fome não era apenas uma sensação física para ele. Era uma companheira constante que o seguia como uma sombra, sussurrando em seus ouvidos que talvez hoje não fosse diferente dos dias anteriores. Mateus havia perdido sua mãe há 6 meses. Ela era tudo o que ele tinha no mundo, uma mulher forte, trabalhadora, que fazia faxina em casas de família para sustentar os 2. Dona Maria, como era conhecida no bairro, sempre dizia ao filho: Mateus, meu menino, não importa o que aconteça, você sempre será alguém especial. A vida às vezes é difícil, mas Deus não abandona seus filhos. Quando ela partiu, vítima de uma pneumonia que não foi tratada a tempo por falta de recursos, Mateus se viu completamente sozinho no mundo. Sem parentes próximos que pudessem cuidá-lo, o menino acabou nas ruas, dormindo em marquises, embaixo de viadutos, em qualquer lugar que oferecesse um mínimo de proteção contra o frio e a chuva. Nesta manhã particular, Mateus havia acordado em um banco de praça, todo dolorido e com o estômago rugindo de fome. Ele lembrou das palavras da mãe sobre nunca desistir e decidiu tentar mais uma vez conseguir algo para comer. A primeira parada foi uma padaria na Rua Augusta. Mateus se aproximou da porta de vidro, hesitante, vendo através dela os pães quentinhos saindo do forno, o aroma doce e tentador chegando até suas narinas. Ele bateu levemente na porta. "Sai daqui, moleque!" gritou o padeiro, um homem corpulento de avental branco manchado de farinha. "Não quero pivete na minha porta! Vai procurar o que fazer!" Mateus sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas as secou rapidamente. Não podia desistir. Caminhou por mais 2 quadras, até encontrar uma lanchonete pequena. Desta vez, nem chegou a bater na porta. A dona, uma mulher de meia idade com expressão severa, o viu se aproximando e saiu gritando: "Some daqui! Você vai espantar meus clientes! Vai procurar seus pais, menino!" Se ela soubesse que seus pais não existiam mais, talvez tivesse tido um pouco mais de compaixão. Mas Mateus não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e continuou caminhando. O terceiro lugar foi um bar que servia comida caseira. O dono, um senhor calvo que limpava copos atrás do balcão, nem deixou Mateus terminar de explicar sua situação. "Aqui não é lugar de criança, muito menos de moleque de rua. Vai embora antes que eu chame a polícia." A cada rejeição, um pedaço da esperança de Mateus se quebrava. Ele começava a acreditar que talvez não merecesse comer, que talvez fosse realmente um estorvo, como todos pareciam pensar. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, mas estava ficando cada vez mais fraca, abafada pelo barulho cruel do mundo. Eram quase 10 horas da manhã quando Mateus avistou uma pequena lanchonete no final de uma rua residencial. O estabelecimento não tinha nada de especial. Paredes amareladas pelo tempo, uma placa simples que dizia "Lanchonete da Dona Rosa" e janelas grandes que deixavam a luz do sol entrar, criando um ambiente acolhedor.
Mateus parou em frente à porta de vidro e observou o interior. Havia algumas mesas vazias, uma mulher de uniforme organizando pratos atrás do balcão e o cheiro de café fresco que escapava por uma fresta da porta. Seu estômago contraiu novamente, lembrando-o de sua necessidade desesperadora. Ele levantou a mão pequena e suja, hesitando por um momento. Quantas portas havia batido? Quantas vezes havia ouvido não? Quantas vezes havia sido tratado como se fosse invisível, ou pior, como se fosse uma praga? Toque, toque, toque. A primeira batida foi tímida, quase inaudível. Mateus viu a mulher de uniforme levantar os olhos, mas ela não pareceu ouvir ou simplesmente ignorou. Toque, toque, toque. A segunda batida foi um pouco mais forte. A mulher, que ele depois saberia chamar-se Ana, olhou em direção à porta, franzindo a testa levemente. Mateus conseguia ver através do vidro que ela tinha cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples e usava um uniforme cinza com detalhes azuis. Toque, toque, toque. A terceira batida veio acompanhada de um suspiro. Mateus já estava preparado para ouvir os gritos, os xingamentos, as palavras cruéis que havia se acostumado a escutar. Ana se aproximou da porta, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, ela observou o menino através do vidro. O que Ana viu a fez parar por completo. Não era apenas um menino de rua, como ela havia pensado inicialmente. Era uma criança pequena, magra, com roupas sujas e rasgadas, mas principalmente uma criança com olhos que pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Mateus já estava se virando para ir embora. A experiência havia lhe ensinado que quando demoravam para abrir a porta, a resposta seria ainda mais dura. Ele começou a caminhar lentamente, arrastando os pés, quando ouviu um som que mudaria sua vida para sempre. Ei, menino, espera aí. Ana Maria Santos tinha 42 anos e trabalhava como garçonete na lanchonete da Dona Rosa há mais de 10 anos. Ela própria conhecia a luta da vida. Havia sido mãe solteira, criara 2 filhos trabalhando em múltiplos empregos e sabia o que era ter que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Naquela manhã, Ana havia chegado ao trabalho mais cedo para organizar o estoque quando viu o menino na porta. Algo em seus movimentos, na forma como ele hesitava antes de bater, na maneira como seus ombros estavam curvados pelo peso de muitas decepções, tocou profundamente seu coração. Quando Ana abriu a porta, Mateus se virou lentamente. Seus olhos grandes e escuros encontraram os dela e por um momento nenhum dos dois disse uma palavra. Você está com fome, não está? Ana perguntou, sua voz suave, cortando o silêncio matinal. Mateus apenas acenou com a cabeça, não confiando em sua própria voz. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ele tentou segurá-las. Quando foi a última vez que você comeu? Ana continuou, agachando-se para ficar na altura do menino. 3 dias atrás, tia. Mateus conseguiu sussurrar. Achei um pão no lixo, mas estava muito duro. O coração de Ana se partiu. Ela estendeu a mão cuidadosamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido, e tocou gentilmente o ombro magro do menino. Como você se chama? Mateus, tia. Mateus, que nome bonito. Eu sou Ana. Que tal entrar e tomarmos um café da manhã juntos? Mateus não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tantas rejeições, tantas portas fechadas na cara, alguém estava o convidando para entrar, para comer. Ele olhou para Ana com uma mistura de esperança e desconfiança. A vida havia lhe ensinado a ser cauteloso. Não tenho dinheiro, tia, ele murmurou, baixando os olhos. Ana sentiu um nó na garganta. Não precisa de dinheiro, meu filho. Hoje o café da manhã é por conta da casa. Ela segurou delicadamente a mão pequena e suja de Mateus e o conduziu para dentro da lanchonete.
O menino olhava para tudo com olhos arregalados. As mesas limpas, as cadeiras organizadas, o balcão brilhante, a máquina de café que fazia um barulho reconfortante. «Senta aqui, Mateus», Ana disse, indicando uma mesa próxima à janela, onde a luz do sol criava um quadrado dourado no chão. «Vou preparar algo especial para você». Mateus se sentou na cadeira, que parecia enorme para seu corpo magro. Suas mãos pequenas tocaram a superfície lisa da mesa, ainda não acreditando completamente que aquilo estava acontecendo. Ana foi até a cozinha e começou a preparar o café da manhã. Ela escolheu o pão francês mais fresquinho, cortou-o ao meio com cuidado e preparou um ovo frito perfeito, com a gema ligeiramente mole, do jeito que toda criança gosta. Colocou tudo em um prato branco impecável e adicionou uma pitada de sal e pimenta. Enquanto preparava a comida, Ana não conseguia parar de pensar em Mateus. Onde estavam seus pais? Há quanto tempo ele estava nas ruas? Como uma criança tão pequena havia chegado a esse ponto? As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas ela sabia que o mais importante naquele momento era matar a fome do menino. Quando Ana se aproximou da mesa carregando o prato, Mateus levantou os olhos. O que ele viu o fez parar de respirar por um segundo. Um pão francês quentinho, aberto ao meio, com um ovo frito perfeito no meio, dourado e convidativo. O vapor subia delicadamente do prato e o aroma chegou às suas narinas como a mais doce das melodias. «Aqui está, meu filho», Ana disse, colocando o prato cuidadosamente na mesa. «Come com calma, não tenha pressa». Mateus olhou para o prato, depois para Ana, depois novamente para o prato. Suas mãos tremiam, de fome, de emoção, de uma gratidão tão profunda que ele não tinha palavras para expressar. É para mim mesmo, tia?» ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. «Claro que é, Mateus. Todo seu». O menino pegou o pão com as duas mãos, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Na primeira mordida, seus olhos se fecharam automaticamente. O pão estava macio, quentinho, e o ovo tinha exatamente o sabor que ele lembrava de quando sua mãe cozinhava para ele. Foi então que as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto sujo. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de uma felicidade tão intensa que seu pequeno corpo não conseguia contê-la. Ele tentou esconder o choro, mas Ana se sentou ao seu lado e passou o braço ao redor de seus ombros magros. «Chora, meu filho. Chora quanto quiser. Você é forte, muito forte». Entre as mordidas e as lágrimas, Mateus conseguiu falar. «Fazia tanto tempo, tia Ana. Fazia tanto tempo que alguém não era legal comigo». Ana sentiu seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ela pensou em seus próprios filhos, já adultos, e como seria se eles estivessem passando pela situação de Mateus. Enquanto Mateus comia, Ana trouxe um copo de leite morno e se sentou à mesa com ele. Ela observava cada movimento do menino, a forma cuidadosa como ele segurava o pão, como mastigava devagar para fazer durar mais, como seus olhos brilhavam de contentamento. «Mateus», Ana disse suavemente, «você quer me contar onde estão seus pais?» O menino parou de comer por um momento. Ele havia aprendido que contar sua história às vezes gerava pena, às vezes gerava desconfiança, mas raramente gerava ajuda. «Minha mãe morreu há 6 meses, tia. Ela ficou doente e não tinha dinheiro para médico. Meu pai, eu nunca conheci ele». Ana sentiu o coração apertar. «E você está sozinho desde então?» «Sim, tia. Tentei ficar na casa onde a gente morava, mas o dono disse que eu não podia ficar sem pagar. Aí eu fui para a rua. E como você tem conseguido comer?» Mateus baixou os olhos envergonhado. «Às vezes acho comida no lixo. Às vezes alguém dá alguma coisa. Mas a maioria das pessoas grita comigo e manda eu ir embora». Ana respirou fundo.
Ela mesma havia passado por dificuldades, havia criado filhos praticamente sozinha, mas nunca havia imaginado que uma criança de 7 anos pudesse estar vivendo aquela realidade. Mateus, minha mãe me ensinou uma coisa quando eu era pequena, Ana disse, pegando a mão suja do menino entre as suas. Ela dizia que todo mundo neste mundo tem um anjo da guarda, e que às vezes esses anjos se disfarçam de pessoas comuns para nos ajudar quando mais precisamos. Mateus olhou para ela com curiosidade. Eu acho que você é o meu anjo da guarda, tia Ana. Ana sorriu através das lágrimas. Ou talvez você seja o meu, Mateus. Dona Rosa, a proprietária da lanchonete, chegou por volta das 11 horas. Ela era uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre bem arrumados, e o coração tão grande quanto sua personalidade forte. Quando ela viu Ana conversando com Mateus, que já havia terminado seu café da manhã e agora tomava um segundo copo de leite, ela se aproximou com curiosidade. Ana, quem é este jovem cavalheiro? Dona Rosa perguntou sorrindo para Mateus. Dona Rosa, este é o Mateus. Ele estava passando uma situação difícil e eu ofereci um café da manhã. Dona Rosa, que havia criado 5 filhos e já havia sido avó 10 vezes, imediatamente entendeu a situação. Ela se agachou na frente de Mateus e olhou diretamente em seus olhos. Mateus, você gostou do pão com ovo da tia Ana? Gostei muito, dona. Foi o melhor pão com ovo da minha vida. E você tem onde ficar esta noite? Mateus balançou a cabeça negativamente. Dona Rosa trocou um olhar significativo com Ana. As duas mulheres haviam trabalhado juntas tempo suficiente para se entenderem sem palavras. Ana, você tem aquele quarto pequeno em cima da lanchonete que a gente usa como depósito, não é? Tenho sim, Dona Rosa. E se a gente arrumasse ele para o Mateus ficar uns dias? Pelo menos até a gente descobrir o que fazer. Mateus não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um lugar para dormir? Um lugar seguro? Vocês fariam isso por mim? Ele perguntou, sua voz cheia de esperança. Claro, meu filho, Dona Rosa respondeu, mas tem uma condição. O coração de Mateus disparou. Sempre havia condições, sempre havia um mas. Você vai ter que nos ajudar aqui na lanchonete. Nada muito pesado. Organizar algumas coisas, limpar as mesas, ajudar a Ana quando ela precisar. Você toparia trabalhar com a gente? Mateus sentiu que ia desmaiar de felicidade. Não só elas estavam oferecendo um lugar para ficar, mas também a chance de ser útil, de pertencer a algum lugar. Eu toparia sim, eu trabalho muito bem, eu prometo. Minha mãe sempre dizia que eu era muito caprichoso. Naquela tarde, Ana e Dona Rosa trabalharam juntas para transformar o pequeno quarto acima da lanchonete em um espaço habitável para Mateus. Elas moveram as caixas de estoque, limparam tudo, colocaram um colchão simples, uma pequena mesa e até conseguiram uma janela que dava para a rua, de onde Mateus podia ver o movimento das pessoas. Ana foi à sua casa e trouxe algumas roupas de seus filhos que estavam guardadas, um cobertor quentinho e alguns livros infantis. Dona Rosa contribuiu com pratos, copos e uma pequena televisão antiga que funcionava perfeitamente. Quando tudo estava pronto, elas chamaram Mateus para ver seu novo quarto. O menino subiu as escadas devagar, quase não acreditando que aquilo era real. Quando Ana abriu a porta, Mateus ficou parado na entrada, observando cada detalhe. Não era um quarto luxuoso. As paredes precisavam de uma nova pintura. O piso de madeira rangeu levemente quando ele pisou, e os móveis eram simples e usados. Mas para Mateus, aquele era o palácio mais bonito do mundo. É meu mesmo? Ele perguntou, tocando cuidadosamente a cama. É seu, meu filho, pelo tempo que você quiser ficar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Mateus dormiu em uma cama de verdade, coberto por um cobertor limpo e quentinho, com a barriga cheia e o coração tranquilo. Antes de adormecer, ele juntou as mãos pequenas e fez a mesma oração que sua mãe havia lhe ensinado.
Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela tia Ana e pela dona Rosa. Obrigado pelo pão com ovo e por esta cama. E obrigado por não ter me deixado desistir. Cuida da minha mãe aí no céu e me ajuda a ser uma pessoa boa. Amém. Os primeiros dias de Mateus na lanchonete foram uma experiência completamente nova para ele. Acordar com o cheiro de café e pão fresco subindo pelas escadas, ter roupas limpas para vestir, tomar banho todos os dias. Tudo isso parecia um sonho do qual ele tinha medo de acordar. Hannah havia estabelecido uma rotina para ele. Acordar às 6 da manhã, tomar banho, vestir roupas limpas e descer para tomar café da manhã antes da lanchonete abrir. Depois, suas tarefas incluíam organizar as cadeiras, limpar as mesas, ajudar a repor guardanapos e açúcar e, principalmente, conversar com os clientes que gostavam de sua presença alegre. Mateus levava suas responsabilidades muito a sério. Ele havia prometido trabalhar bem e mantinha sua palavra. Cada mesa era limpa com cuidado. Cada cadeira era posicionada perfeitamente, e ele sempre sorria para os clientes, mesmo quando alguns o olhavam com desconfiança. Tia Ana, ele disse numa manhã, enquanto organizava os pratos limpos. Por que algumas pessoas olham feio para mim? Ana parou o que estava fazendo e se agachou ao lado dele. Mateus, infelizmente nem todas as pessoas conseguem ver além das aparências. Elas veem um menino negro com roupas simples e fazem julgamentos antes de conhecer quem você realmente é. Mas isso é errado, não é? Muito errado. Mas sabe o que você pode fazer? Continue sendo essa pessoa incrível que você é. Continue sorrindo, sendo educado, mostrando o seu coração bom. Com o tempo, as pessoas vão perceber quem você realmente é. Party Day. Entre os clientes regulares da lanchonete havia Seu Sebastião, um senhor aposentado de cabelos brancos que vinha todos os dias tomar seu cafezinho da manhã. No início, ele observava Mateus com certa desconfiança, murmurava coisas sobre meninos de rua e onde o mundo ia parar. Mateus notou a atitude de Seu Sebastião, mas Ana havia lhe ensinado a não se importar com os julgamentos dos outros. Então, toda manhã, quando o senhor entrava, Mateus sorria e dizia: "Bom dia, Seu Sebastião, como o senhor está hoje?" Por 2 semanas, Seu Sebastião apenas resmungava em resposta. Mas Mateus não desistia. Continuava cumprimentando, continuava sorrindo, continuava sendo educado. Uma manhã, Seu Sebastião chegou parecendo particularmente abatido. Ele se sentou em sua mesa de sempre, mas não pediu seu café habitual. Mateus se aproximou cuidadosamente. "Seu Sebastião, o senhor não vai tomar seu cafezinho hoje?" O senhor levantou os olhos e Mateus viu que eles estavam vermelhos, como se ele tivesse chorado. "Não estou com vontade hoje, menino." "Aconteceu alguma coisa ruim?" Mateus perguntou, genuinamente preocupado. Seu Sebastião hesitou. Por semanas havia tratado aquele menino com frieza, e agora o garoto demonstrava preocupação sincera com ele. "Minha esposa, ela faleceu ontem à noite. Estávamos casados há 50 anos. Mateus sentou-se na cadeira ao lado do senhor, seus olhos grandes, cheios de compaixão. "Eu sinto muito, Seu Sebastião. A minha mãe também morreu. Eu sei como dói." Algo na simplicidade e sinceridade das palavras de Mateus tocou profundamente o coração do homem mais velho. Aqui estava um menino de 7 anos que havia perdido tudo, oferecendo consolo a um estranho que não havia sido gentil com ele. "Como você consegue ainda sorrir, menino, depois de tudo o que passou?" Mateus pensou por um momento antes de responder. "A tia Ana me explicou uma coisa. Ela disse que quando a gente fica triste e com raiva do mundo, a gente perde a chance de ver as coisas boas que ainda podem acontecer. Minha mãe sempre dizia que mesmo nos dias mais escuros, o sol vai aparecer de novo." Seu Sebastião olhou para aquele menino pequeno e viu uma sabedoria que muitos adultos levam uma vida inteira para desenvolver.
A partir daquele dia, seu Sebastião se tornou um dos maiores defensores de Mateus na lanchonete. Conforme as semanas passavam, Ana e Dona Rosa descobriam novos aspectos da personalidade de Mateus. O menino tinha uma inteligência vivaz e uma curiosidade insaciável sobre tudo ao seu redor. Ele fazia perguntas sobre como funcionava a máquina de café, sobre como se preparavam os diferentes pratos, sobre as histórias dos clientes regulares. Mais impressionante ainda era sua capacidade de se conectar com as pessoas. Havia algo em Mateus que fazia os clientes se abrirem, contarem suas histórias, sorrirem mesmo em dias difíceis. Dona Marta, uma professora aposentada que almoçava na lanchonete 2 vezes por semana, começou a trazer livros para Mateus. Ela havia notado que o menino olhava com fascinação para as revistas e jornais que alguns clientes deixavam para trás. "Você sabe ler, Mateus?" ela perguntou um dia. "Um pouquinho, Dona Marta. Minha mãe me ensinou algumas letras, mas eu não fui muito na escola. Que tal se eu te ajudasse a aprender melhor? Posso vir aqui nas tardes mais calmas e a gente pode estudar juntos." Os olhos de Mateus brilharam. "A senhora faria isso mesmo?" "Claro, meu filho. A educação é a coisa mais valiosa que alguém pode ter." E assim começaram as aulas informais de Mateus. Dona Marta trazia livros, cadernos, lápis, e durante as tardes mais tranquilas na lanchonete, ela ensinava ao menino não só a ler e escrever melhor, mas também matemática básica, um pouco de história e geografia. Mateus se mostrou um aluno extraordinário. Sua mente absorvia conhecimento como uma esponja absorve água. Em poucas semanas, ele já estava lendo pequenas histórias sozinho e resolvendo contas matemáticas simples. 3 meses depois de Mateus ter batido na porta da lanchonete pela primeira vez, algo aconteceu que mudaria para sempre a trajetória de sua vida. Era uma tarde de quinta-feira e a lanchonete estava mais movimentada que o normal. Ana e Dona Rosa corriam de um lado para o outro, atendendo clientes, quando um homem bem vestido entrou no estabelecimento. Doutor Fernando Almeida era promotor de justiça e havia ouvido falar da lanchonete através de um amigo. Ele não esperava encontrar um menino de 7 anos trabalhando ali, organizando mesas e conversando alegremente com os clientes. Mateus se aproximou com seu sorriso habitual. "Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo?" Dr. Fernando ficou surpreso com a educação e a articulação do menino. "Boa tarde. Você trabalha aqui?" "Trabalho sim, senhor. Eu ajudo a tia Ana e a Dona Rosa." "O senhor quer sentar naquela mesa ali, perto da janela? É a mais iluminada." Enquanto o Dr. Fernando almoçava, ele observava Mateus interagindo com outros clientes. Viu como o menino tratava a todos com respeito, como ele parecia conhecer a história de cada pessoa, como sua presença genuinamente alegrava o ambiente. Quando Ana trouxe a conta, Dr. Fernando puxou conversa. "O menino trabalha aqui há muito tempo?" Ana hesitou, não sabendo bem como explicar a situação. Bem, é uma situação complicada. Posso perguntar qual?" Ana contou resumidamente a história de Mateus, como ele havia chegado até ali, como elas haviam decidido ajudá-lo, como ele havia se tornado parte da família da lanchonete. Dr. Fernando ouviu tudo com atenção crescente. Como promotor, ele conhecia bem os problemas do sistema de proteção à criança. Sabia quantas crianças como Mateus ficavam perdidas na burocracia ou em situações ainda piores. "E a situação legal dele? Ele está registrado em algum órgão?" Ana balançou a cabeça. "A gente não sabia bem como proceder. Tínhamos medo que, se procurássemos as autoridades, ele fosse parar em algum lugar pior do que a rua." Dr. Fernando entendeu perfeitamente os receios de Ana. Ele havia visto muitas crianças serem colocadas em abrigos superlotados ou famílias adotivas inadequadas. "Posso ter uma conversa com vocês depois que fecharem? Talvez eu possa ajudar."
Naquela noite, após a lanchonete fechar, Dr. Fernando se reuniu com Ana, Dona Rosa e Mateus. Ele explicou que, como promotor de justiça, poderia ajudar a regularizar a situação do menino de uma forma que garantisse sua segurança e bem-estar. "O que vocês fizeram por Mateus é admirável", ele disse, "mas precisamos pensar no futuro dele. Ele precisa estar na escola, precisa ter documentos regularizados, precisa ter uma situação legal estável." Ana sentiu o coração apertar. "O senhor vai levar ele embora?" "Não necessariamente. Na verdade, eu gostaria de propor algo diferente." Dr. Fernando explicou que havia várias opções legais. Uma delas era formalizar uma guarda provisória com Ana, que permitiria a ela cuidar legalmente de Mateus enquanto se providenciava toda a documentação necessária. "Ana", ele disse, "você teria interesse em se tornar oficialmente responsável pelo Mateus?" Ana olhou para o menino, que a observava com esperança nos olhos. Ela pensou em seus próprios filhos, já adultos, em como sua casa havia ficado vazia, em como Mateus havia trazido alegria e propósito de volta para sua vida. Eu adoraria, mas tenho condições de dar tudo o que ele precisa. Meu salário não é muito. Existem programas de apoio", Dr. Fernando explicou. "E além disso, olhe o que vocês já conseguiram fazer por ele. Mateus está saudável, feliz, aprendendo, trabalhando. Vocês já estão dando tudo o que ele precisa." Mateus, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente falou. "Tia Ana, eu posso te chamar de mãe?" Ana sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. "Claro que pode, meu filho, claro que pode." Os meses seguintes foram de muito trabalho burocrático, mas também de muita alegria. Dr. Fernando ajudou Ana a obter a guarda provisória de Mateus e depois iniciaram o processo de adoção oficial. Mateus foi matriculado em uma escola próxima à lanchonete, onde rapidamente se destacou como um aluno brilhante e querido pelos colegas e professores. Sua professora, Dona Carmen, ficou impressionada com sua rapidez de aprendizado e sua maturidade emocional. "Esse menino tem algo especial", ela disse para Ana numa reunião de pais. "Ele tem uma inteligência emocional muito desenvolvida para a idade. E vocês viram as notas dele? Ele está entre os melhores alunos da turma." Ana sorriu, orgulhosa. "Ele sempre foi especial. Só precisava de uma oportunidade." Na lanchonete, Mateus continuou ajudando nos horários livres, mas agora suas responsabilidades eram adaptadas à sua nova rotina escolar. Ele chegava da escola, fazia a lição de casa numa mesa reservada especialmente para ele, e depois ajudava no que podia. Os clientes regulares acompanhavam seu progresso como se fosse de um membro da própria família. Seu Sebastião, que havia se tornado uma figura paterna para Mateus, sempre perguntava sobre as notas na escola. Dona Marta continuava trazendo livros novos e ajudando com os deveres de casa. Dr. Fernando visitava regularmente para acompanhar como estava indo o processo de adoção. No primeiro aniversário de Mateus na lanchonete, Ana e Dona Rosa organizaram uma pequena festa surpresa. Convidaram todos os clientes regulares, enfeitaram o estabelecimento com balões coloridos e fizeram um bolo de chocolate com a frase "Parabéns, Mateus, um ano de família." Quando Mateus chegou da escola e viu a decoração, não conseguiu conter a emoção. Ali estavam todas as pessoas que haviam se tornado sua família. Ana, que agora era oficialmente sua mãe, Dona Rosa, que era como uma avó, seu Sebastião, Dona Marta, Dr. Fernando e vários outros clientes que haviam acompanhado sua jornada. "Vocês fizeram isso tudo para mim?" ele perguntou com lágrimas nos olhos. "Claro, meu filho", Ana respondeu abraçando-o. "Você faz parte da nossa família." Durante a festa, cada pessoa compartilhou uma lembrança especial de Mateus. Seu Sebastião contou como o menino o havia consolado no dia em que perdeu a esposa,
e como aquele gesto de compaixão o havia ensinado sobre a bondade verdadeira. Dona Marta falou sobre como era emocionante ver Mateus aprender a ler suas primeiras palavras e como ele sempre perguntava sobre livros que falavam de crianças que superavam dificuldades. Dr. Fernando compartilhou como Mateus o havia inspirado a criar um programa no Ministério Público para ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade. Mateus, Dr. Fernando disse, você não imagina quantas outras crianças já foram ajudadas por causa da sua história. Quando contei para meus colegas sobre como vocês se encontraram, criamos um projeto para identificar e apoiar mais situações como a sua. Aos 9 anos, Mateus já estava no 3º ano do ensino fundamental e continuava se destacando em todas as matérias. Mas havia algo que o fascinava particularmente, as histórias que os clientes contavam sobre suas profissões. Dr. Fernando falava sobre como ajudava as pessoas através da justiça. Dona Marta contava sobre seus anos ensinando crianças. Seu Sebastião, que havia sido engenheiro, explicava como construía pontes e edifícios. Uma tarde, enquanto fazia a lição de casa na lanchonete, Mateus perguntou para Ana: Mãe, o que você acha que eu posso ser quando crescer? Ana parou de limpar o balcão e se sentou ao lado dele. Mateus, você pode ser qualquer coisa que quiser. Você é inteligente, dedicado, tem um coração bom. O mundo está cheio de possibilidades para você. Eu acho que quero ajudar outras crianças como eu, Mateus disse pensativo. Crianças que estão sozinhas, com fome, sem ninguém para cuidar delas. E como você gostaria de fazer isso? Mateus pensou por um momento. Talvez eu possa ser como o Dr. Fernando, um promotor, para ajudar as crianças na justiça. Ou talvez como a Dona Marta, professor, para ensinar outras crianças. Ou talvez eu possa ter uma lanchonete como a nossa, onde crianças como eu eram podem vir quando estão com fome. Ana sentiu o coração se encher de orgulho. Aquele menino que havia chegado até ela, desesperado e sem esperança, agora sonhava em retribuir ao mundo toda a bondade que havia recebido. Certo dia, uma situação testou todos os valores que Mateus havia aprendido. Era uma tarde chuvosa de terça-feira, quando uma menina, de aproximadamente sua idade, apareceu na porta da lanchonete. Ela estava molhada, suja e com a mesma expressão de desespero que Mateus lembrava de ter tido 2 anos atrás. Mateus estava organizando as mesas quando viu a menina hesitando na entrada, exatamente como ele havia feito. Sem pensar 2 vezes, ele se dirigiu à porta. Oi, ele disse suavemente. Você está precisando de ajuda? A menina, que se chamava Carla, contou uma história muito parecida com a dele. Havia perdido a avó que cuidava dela e estava nas ruas há 1 semana. Mateus imediatamente chamou Ana. Mãe, esta é a Carla. Ela está passando pela mesma coisa que eu passei. Podemos ajudá-la? Ana olhou para Mateus, depois para Carla, depois novamente para Mateus. Viu nos olhos do filho adotivo a mesma compaixão que ela havia sentido 2 anos atrás. Claro, meu filho, vamos preparar um prato para ela. Enquanto Ana preparava comida para Carla, Mateus se sentou ao lado da menina e contou sua própria história. Explicou como havia chegado àquele lugar, como Ana e Dona Rosa o haviam acolhido, como sua vida havia mudado. E agora você tem uma família? Carla perguntou com esperança na voz. Tenho sim, a melhor família do mundo. E sabe de uma coisa? Eu acho que você também pode ter. Naquela tarde, Dr. Fernando foi chamado novamente. E assim como havia acontecido com Mateus, uma nova jornada de esperança começou para Carla. A história de Carla foi apenas a primeira de muitas. A lanchonete da Dona Rosa se tornou conhecida no bairro como um lugar onde crianças em dificuldade podiam encontrar ajuda. Ana, inspirada pela experiência com Mateus,
decidiu formalizar essa vocação. Com a ajuda de Dr. Fernando e apoio da comunidade, eles criaram o Projeto Pão com Ovo, uma iniciativa que identificava crianças em situação de vulnerabilidade e trabalhava para encontrar soluções permanentes para cada caso. Mateus, agora aos 10 anos, tornou-se uma espécie de embaixador do projeto. Ele ajudava a receber as novas crianças, compartilhava sua história e, principalmente, mostrava que era possível superar qualquer dificuldade com amor, determinação e a ajuda das pessoas certas. Sabe, Carla, ele disse para a menina que agora também havia sido adotada por uma família amorosa, eu aprendi uma coisa importante. Quando a gente recebe amor, a gente tem que passar esse amor para frente. É assim que o mundo fica melhor. Seu Sebastião, que havia se tornado o financiador informal de muitas das ações do projeto, sempre dizia: aquele menino me ensinou mais sobre vida em um dia do que eu aprendi em 70 anos. Ele me mostrou que a bondade é a única coisa que realmente importa. 5 anos depois daquele primeiro café da manhã, Mateus estava com 12 anos e cursava o 7º ano. Continuava sendo um aluno exemplar, mas mais do que isso, havia se tornado um líder natural entre seus colegas. Na escola, ele criou um grupo de estudos para ajudar colegas com dificuldades. Em casa, ajudava a Ana com os novos casos que chegavam através do projeto Pão com Ovo. Na lanchonete, continuava sendo o sorriso que recebia a todos. O projeto já havia ajudado mais de 50 crianças. Algumas haviam sido adotadas, outras haviam reencontrado parentes, algumas haviam conseguido bolsas de estudo. Todas tinham uma coisa em comum. Haviam sido tocadas pela bondade de pessoas que acreditaram que valia a pena investir em um futuro melhor. Ana, que agora era mãe oficial de Mateus e também havia adotado mais 2 crianças através do projeto, costumava dizer: Mateus me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre amor, é sobre escolher cuidar uns dos outros, é sobre nunca desistir das pessoas que a gente ama. Dona Rosa, aos 75 anos, continuava trabalhando na lanchonete, mas agora com a ajuda de uma pequena equipe que incluía alguns dos jovens que haviam sido ajudados pelo projeto. Esta lanchonete virou muito mais do que um lugar para comer, ela dizia com orgulho. Virou um lugar onde sonhos renascem. Quando Mateus se formou no ensino fundamental, aos 14 anos, toda a comunidade se reuniu para celebrar. Ele havia sido escolhido como orador da turma, honra reservada ao melhor aluno da classe. No discurso, Mateus contou sua história desde o início. Falou sobre a fome, sobre o desespero, sobre as portas que se fecharam e, principalmente, sobre a porta que se abriu. Eu aprendi que todos nós temos uma escolha, ele disse para uma plateia emocionada. Podemos ver uma criança com fome e pensar, isso não é problema meu. Ou podemos ver a mesma criança e pensar, essa é minha oportunidade de fazer a diferença. A tia Ana, que hoje eu tenho o orgulho de chamar de mãe, escolheu fazer a diferença. E essa escolha mudou não só a minha vida, mas a vida de dezenas de outras crianças que foram ajudadas depois de mim. Por isso eu quero dizer para todos vocês, nunca subestimem o poder de um gesto simples. Um pão com ovo pode parecer pouca coisa, mas para quem está com fome, pode ser o início de uma vida completamente nova. No ensino médio, Mateus manteve suas excelentes notas e começou a participar de atividades de voluntariado. Ele sabia exatamente o que queria fazer da vida, estudar direito e trabalhar com direitos da criança e do adolescente. Dr. Fernando, que se tornou uma figura paterna em sua vida, o orientava sobre os estudos necessários. Mateus, você tem um dom natural para a justiça social. Vi isso desde o primeiro dia que te conheci. Você vai ser um advogado extraordinário.
Aos 16 anos, Mateus criou uma ONG chamada Esperança no Prato, que expandiu o trabalho do projeto Pão com Ovo para outras comunidades. A organização conseguiu parcerias com restaurantes, escolas e famílias dispostas a adotar ou apadrinhar crianças em situação de vulnerabilidade. Meu objetivo, Mateus explicava para jornalistas que vinham conhecer o projeto, é que nenhuma criança precise bater em várias portas antes de encontrar alguém que se importe com ela. Queremos que a primeira porta já seja a certa. Aos 18 anos, Mateus foi aprovado em primeiro lugar no curso de Direito de uma das melhores universidades do país. Ele conseguiu uma bolsa de estudos integral devido ao seu histórico acadêmico e seu trabalho social. No discurso de ingresso dos calouros, ele foi convidado a falar sobre sua trajetória. Mais uma vez, centenas de pessoas se emocionaram com sua história. Quando eu tinha 7 anos e batia nas portas procurando comida, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, prestes a me formar em Direito, ele disse. Isso só foi possível porque pessoas escolheram acreditar em mim quando eu nem conseguia acreditar em mim mesmo. Durante a universidade, Mateus continuou expandindo seus projetos sociais. A Esperança no Prato agora operava em 12 cidades e já havia ajudado mais de 500 crianças. Ana, que agora era reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho social, sempre dizia nas entrevistas: "Eu não salvei o Mateus me salvou. Ele me ensinou que o sentido da vida está em cuidar uns dos outros." Aos 25 anos, Mateus se formou em Direito com honras acadêmicas e foi aprovado no concurso para promotor de justiça. Sua especialização, Direitos da Criança e do Adolescente. Dr. Fernando, que havia se tornado seu mentor e figura paterna, estava na plateia quando Mateus tomou posse. "Aquele menino que conheci na lanchonete agora vai ajudar milhares de outras crianças através do sistema de justiça", ele dizia com lágrimas nos olhos. No primeiro caso que Mateus conduziu como promotor, ele defendeu uma criança de 8 anos que estava em situação muito similar à sua própria história. Quando conseguiu garantir que o menino fosse adotado por uma família amorosa, Mateus sentiu que havia fechado um círculo. "Cada criança que eu consigo ajudar", ele refletia, "é uma forma de agradecer a tia Ana por ter aberto aquela porta para mim há tantos anos." Aos 30 anos, Mateus já era um promotor respeitado e reconhecido nacionalmente por seu trabalho com crianças vulneráveis. Ele havia criado protocolos inovadores para o atendimento de menores em situação de risco e escrito livros sobre direitos da criança. Mas uma vez por semana, ele ainda voltava à lanchonete da Dona Rosa. Não para trabalhar, mas para se lembrar de onde veio e para continuar ajudando as novas crianças que chegavam ao projeto. Ana, agora com 60 anos, ainda trabalhava na lanchonete e continuava acolhendo crianças. Ela havia adotado oficialmente 5 filhos ao longo dos anos e ajudado incontáveis outras. "Mãe", Mateus disse uma tarde, enquanto tomavam café juntos, "você sabe que eu nunca vou conseguir te agradecer suficientemente por tudo o que fez por mim, né?" Ana sorriu e segurou a mão do filho. "Mateus, você me agradece todos os dias. Cada vez que você ajuda uma criança, cada vez que você sorri, cada vez que você usa sua história para fazer o mundo melhor, você está me agradecendo." Dona Rosa havia falecido aos 80 anos, deixando a lanchonete para Ana e Mateus. Eles decidiram manter o estabelecimento não como um negócio lucrativo, mas como o coração da organização que agora se chamava Instituto Ana Rosa. Uma homenagem às 2 mulheres que haviam mudado a vida de tantas crianças. Mateus se casou aos 32 anos com Marina, uma psicóloga que conheceu durante um projeto conjunto. Ela também era apaixonada pelo trabalho social e se tornou coordenadora do Instituto.
Quando tiveram o primeiro filho, não houve dúvida sobre o nome, Sebastião, em homenagem ao senhor que se tornou seu avô de coração e que havia falecido alguns anos antes, deixando grande parte de sua herança para o instituto. Sebastião vai crescer sabendo a história da nossa família, Mateus disse para Marina, embalando o bebê. Ele vai aprender desde pequeno que nossa responsabilidade é cuidar das pessoas que precisam de ajuda. Aos 40 anos, Mateus havia se tornado procurador-geral de justiça e era considerado uma das principais referências nacionais em direitos da criança. O Instituto Ana Rosa operava em todos os estados do país e havia ajudado mais de 10.000 crianças. Mas o que mais orgulhava Mateus não eram os prêmios ou reconhecimentos. Era ver que muitas das crianças que haviam sido ajudadas pelo Instituto agora trabalhavam ajudando outras crianças. O ciclo da bondade continuava se multiplicando. Carla, a primeira menina que Mateus havia ajudado a acolher, agora era pediatra e diretora médica de uma das unidades do Instituto. Mateus me ensinou que nossa dor pode se transformar em propósito. Ela sempre dizia. Uma das tradições do Instituto era que, a cada ano, no aniversário de quando Mateus bateu na porta da lanchonete pela primeira vez, todos os envolvidos no projeto se reuniam para uma festa do pão com ovo. Crianças que haviam sido ajudadas, famílias adotivas, voluntários, todos se encontravam para celebrar o poder transformador da bondade. Na festa de 25 anos do Instituto, Mateus, agora com 45 anos, fez um discurso que resumiu tudo o que havia aprendido em sua jornada. Quando eu era criança e estava com fome, eu aprendi que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que veem uma criança em dificuldade e fecham a porta, e aquelas que veem a mesma criança e abrem não só a porta, mas o coração. A tia Ana, a dona Rosa, o seu Sebastião, a dona Marta, o doutor Fernando, todos eles escolheram abrir o coração. E essa escolha não mudou só a minha vida, mudou a vida de milhares de pessoas. Por isso eu digo para vocês, nunca subestimem o poder de um gesto simples. Um prato de comida oferecido com amor pode ser o início de uma transformação que se espalhará por gerações. E lembrem-se sempre, todos nós fomos crianças um dia. Todos nós precisamos de cuidado, de amor, de alguém que acredite em nós. Quando cuidamos de uma criança, estamos cuidando do futuro da humanidade. Ana, agora com 75 anos, estava na plateia, cercada pelos vários filhos que havia adotado ao longo dos anos. Seus olhos brilhavam de orgulho vendo o homem extraordinário que Mateus havia se tornado. Epílogo, o café da manhã que mudou o mundo. Hoje, quando pessoas perguntam a Mateus sobre o segredo do sucesso do Instituto Ana Rosa, ele sempre conta a mesma história. A história de um menino com fome que bateu na porta certa, no momento certo, e encontrou pessoas que escolheram fazer a diferença. A antiga lanchonete ainda funciona, agora transformada em um centro de acolhimento. Na parede principal, há uma foto emoldurada. Ana servindo o primeiro pão com ovo para Mateus, aos 7 anos, ambos sorrindo. Embaixo da foto, uma placa com os dizeres: todo grande sonho começa com um gesto simples de amor. Mateus, agora aos 50 anos, continua visitando o local todas as semanas. Ele se senta na mesma mesa onde comeu aquele primeiro café da manhã e reflete sobre como um pão com ovo mudou não só sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Mãe, ele disse para Ana durante uma dessas visitas, você acha que a senhora imaginou naquele dia que tudo isso ia acontecer? Ana sorriu, com aquele mesmo sorriso caloroso que havia conquistado Mateus há mais de 40 anos. Mateus, meu filho, quando a gente planta uma semente de amor, nunca sabemos o tamanho da árvore que vai crescer. Eu só sabia que tinha um menino com fome na minha frente e que eu podia fazer alguma coisa para ajudar.
E foi isso que fez toda a diferença, não foi? Foi, meu filho, foi isso que fez toda a diferença. E assim, a história do menino que bateu na porta certa continuou se espalhando, inspirando outras pessoas a abrirem suas portas e seus corações, criando um mundo onde nenhuma criança precise ficar com fome, sozinha ou sem esperança. Porque às vezes, tudo o que uma vida precisa para ser transformada é alguém que se importe o suficiente para oferecer um pão com ovo e um sorriso genuíno. E às vezes, esse gesto simples pode mudar não só uma vida, mas o mundo inteiro.